Pessoal, esse vídeo aqui tem o intuito de trazer conhecimento e não trazer treta, não é esse o intuito, mas sim trazer conhecimento e clareza para você que investe em fundo imobiliário ou em renda fixa. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vai concordar comigo e tem muita gente que vai discordar, né? Nem 100%, e sim 110% comigo. Os fundos imobiliários são, na maioria das vezes, a porta de entrada para quem está começando a investir na renda variável, porque ele tem o rendimento caindo todos os meses na conta e a pessoa acaba se empolgando com aquilo e acabam comprando e iniciando seus investimentos com fundos imobiliários. Eu não estou falando que isso é errado, pelo contrário, é uma excelente porta de entrada para quem está começando a investir. Mas, por outro lado, tem muitos investidores que começam do jeito errado, ou seja, vão lá e buscam aqueles fundos imobiliários com rendimentos altos no passado e acham que vão replicar isso no futuro. E aqui está o principal erro dos investidores de fundos imobiliários. Aqui eu tenho certeza que eu estou abrindo um vespeiro, entrando dentro dele para te mostrar com clareza e conhecimento se vale a pena ou não vale a pena investir em fundos imobiliários. Até porque tem muita gente que fala que fundo imobiliário rende o mesmo tanto da renda fixa, só que com muito mais riscos. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, uma tabela comparativa dos principais fundos imobiliários com a renda fixa e saber qual que valeu a pena, qual que não valeu a pena, e a gente vai chegar numa conclusão no final desse vídeo aqui e você vai saber se você vai concordar comigo ou se você vai discordar comigo. Então, sem mais delongas, vamos diretamente aqui para a tela. Na tela você já consegue visualizar aqui os principais ativos que a gente vai fazer essa comparação. Eu coloquei aqui HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística da Pátria Investimentos, que é um fundo muito grande, muito conhecido entre os investidores. Coloquei aqui Tesouro IPCA mais juros semestrais. Coloquei Tesouro IPCA como principal, ou seja, aquele que você vai resgatar só lá no final. Coloquei também dois fundos imobiliários aqui da Quineia Investimentos, que é do Banco Itaú. E eu coloquei aqui KNCR11, que é um fundo de papel, e o KNRI11, que é um fundo híbrido, ou seja, três fundos imobiliários que a gente vai comparar com a renda fixa e saber se valeu a pena ou não valeu a pena investir. E qual que foi o critério aqui da comparação? Eu coloquei aqui que o valor do aporte único, se a gente estivesse lá em 2012 e aplicasse R$10 mil em HGLG, R$10 mil em Tesouro IPCA, R$10 mil em Tesouro IPCA sem juros semestrais, R$10 mil em KNCR11 e R$10 mil em KNR11. Aqui a primeira observação, estou colocando desde 2012 um aporte único de R$10 mil em cada ativo aqui, porque em 2012 foi quando o KNCR11 foi criado. O HGLG já tinha sido criado em 2010, o KNR11 também. Então, eu trouxe para vocês um investimento que começasse em 2012 até janeiro de 2026. Dito isso, a gente agora tem dois cenários. Um cenário com reaplicação de dividendos e um cenário sem a reaplicação dos dividendos. Na tela aqui, você já consegue visualizar que o HGLG11, lá com a reaplicação dos dividendos, chegou a R$ 58.400. O Tesouro IPCA com juros semestrais e sem os juros semestrais ficou em R$ 52.600. O KNCR11, R$ 41.200. O KNRI11, R$ 38.500. E aqui uma observação muito importante, eu estou utilizando o Tesouro IPCA mais 7%, que é o que a gente tem hoje aqui no nosso mercado brasileiro. E é uma taxa muito atrativa. Mas mesmo assim, a conclusão que a gente consegue tirar aqui é que no cenário A, mesmo com Tesouro IPCA mais 7%, a HGLG, que é um fundo imobiliário de logística, conseguiu uma rentabilidade de 484% contra 426% do Tesouro IPCA mais 7% contra 312% do KNCR11 e 285% do KNRI11. Essa é a primeira informação que a gente tem. Outra informação que a gente pode tirar também é que a renda fixa aqui do Tesouro IPCA mais 7% ganhou do fundo de papel e ganhou do fundo híbrido, que é o KNCR11 e o KNRI11. E aqui muita gente já vai falar assim, caramba, então a renda fixa ganhou desses dois fundos imobiliários, que são fundos imobiliários grandes aqui no Brasil. Sim, ganhou e de lavada, né? Igual a gente consegue visualizar aqui na tela. A explicação do porquê o HGLG11 conseguiu ganhar do Tesouro IPCA mais 7% é porque é um fundo imobiliário de logística que tem imóveis, que cresce o seu patrimônio e que se você reinvestir os seus rendimentos, ou seja, quando for caindo aquele rendimento dos fundos imobiliários todos os meses
isento de imposto de renda, que não acontece no Tesouro IPCA, você vai lá e consegue comprar mais cotas. E aí com essas cotas que você compra, você recebe mais dividendo, você compra mais cotas e recebe mais rendimento, e isso vai virando um bolo. E no final, desde 2012 até janeiro de 2026, o HGLG11 conseguiu bater o Tesouro IPCA mais 7%. Agora, por outro lado, a gente vai entrar de fato num vespeiro e vai causar maior confusão aqui. Observem na tela para vocês verem se não vai causar confusão e maior treta aqui entre os investidores de fundos imobiliários. Olha só para você ver, a gente está aqui, né, eu congelei a primeira coluna para a gente ter aqui os ativos e o cenário B, que é o cenário sem reaplicação, ou seja, o valor da cota hoje. Se a gente não reaplicar os dividendos, olha só o que acontece aqui com a rentabilidade. O Tesouro IPCA ganha de lavada 457% contra 186% do HGLG11, contra 174% do KNCR11 e contra 130% do KNR11. A primeira conclusão que a gente tira disso daqui é se você não reaplicar os rendimentos dos fundos imobiliários que você recebe mensalmente, você vai acabar perdendo dinheiro ao longo do tempo. E aqui na tela eu já consigo mostrar para vocês mais ou menos como é que está funcionando isso. Olha só, eu coloquei aqui KNCR11 aqui no Google e olha só, desde 2012 até janeiro de 2026, olha só o valor da cota, a gente valorizou 3,95%. Olha só o KNR11, aqui ele coloquei o máximo, né, desde 2010, mas se a gente colocar desde 2012, quase não teve valorização da cota, né? Teve inclusive uma variação negativa de 2012 para 2026. Olha só, em 2012 estava lá custando R$ 168 e agora em 2026 está R$ 159. E a HGLG é da mesma forma, teve um desdobramento aqui ao longo do tempo, mas se a gente analisar aqui, ó, desde 2018, né, ou desde 2012 que a gente colocou aqui, é porque teve desdobramento, não vai acabar ficando muito preciso. Mas se a gente analisar aqui o gráfico, olha só, ele quase não oscila, né? Ele é aquele gráfico constante, não tem muitas oscilações bruscas. Então, a conclusão que a gente tira, a primeira conclusão que a gente tira nesse cenário B é se você não reaplicar os rendimentos, você vai acabar perdendo dinheiro. A segunda conclusão que a gente consegue tirar desse cenário B aqui é que se a gente olhar apenas para os rendimentos, os fundos imobiliários de papel ganham dos fundos imobiliários de tijolo. Olha só para você ter uma noção aqui. O KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel, ele pagou R$ 16.800 contra R$ 15.600 do fundo imobiliário de logística e contra R$ 12.100 do fundo híbrido do KNR11. E por que que isso acontece? Que é um erro dos investidores que investem apenas olhando o rendimento, apenas olhando o yield. E aí vão lá e falam assim, opa, KNCR11 está me pagando um alto rendimento, então eu vou investir todo o meu dinheiro nele. E aqui ficou comprovado que se você não reaplicar e mesmo reaplicando os rendimentos, em alguns fundos imobiliários você vai ter uma perda patrimonial ao longo do tempo. Bruno, faltou você explicar esse Tesouro IPCA mais juros semestrais aí, porque ficou um valor aqui, ó, sem a replicação, né, R$ 24.536 e você teria recebido R$ 31.200 com uma rentabilidade de 457%, ou seja, muito interessante isso daqui. Você consegue me explicar? Sim. O que acontece? No Tesouro IPCA mais 7%, você colocou R$ 10.000 lá em 2012 e aí ele foi reajustando de acordo com a inflação. A inflação ela fica grudada no seu investimento. E os 7% é o que ele te paga. Então esse 7% aqui é os R$ 31.200 que ele foi pagando ao longo do tempo de forma semestral para você. A última conclusão que a gente consegue tirar desse cenário B aqui é que se você não reaplicar os rendimentos nos próprios fundos imobiliários, a renda fixa aqui do Tesouro IPCA com os juros semestrais, ela vai te pagar um alto juros ao longo do tempo e vai conseguir uma rentabilidade muito superior aos fundos imobiliários. Bruno, qual que é a lição e a conclusão que a gente pode tirar disso tudo? Se você precisar de uma renda e uma proteção patrimonial, o Tesouro IPCA mais 7% é um excelente investimento. Bruno, mas eu preciso dos rendimentos de forma mensal. Então escolha bons ativos, escolha bons fundos imobiliários, principalmente aqueles de tijolo, que conseguem reajustar de acordo com a inflação ao longo do tempo. No curto prazo, não consegue, é igual um imóvel, você não consegue uma valorização grande. Mas ao longo, médio e longo prazo, os imóveis tendem a valorizar de acordo com a inflação do período. Bom, eu falei para vocês que a gente ia entrar num vespeiro, que muita gente ia concordar e muita gente ia discordar, e muita gente aqui ficou boquiaberto com essas informações que a renda fixa acabou ganhando dos fundos imobiliários.
E olha só para você ver o que é mais interessante. Esse IPCA mais 7% atualmente está no mercado brasileiro. Vários títulos do Tesouro Direto estão pagando IPCA mais 7% e dificilmente, com algumas exceções de fundos imobiliários que irão bater essa taxa. A gente viu aqui que o HGLG conseguiu bater, mas dificilmente outros fundos irão conseguir bater essa taxa no médio e longo prazo. Meu intuito aqui era justamente clarear e trazer esse conhecimento para vocês, para a gente aproveitar as boas oportunidades que o mercado brasileiro está nos oferecendo. E se você quiser montar uma carteira diversificada, comprando bons fundos imobiliários de tijolo, não estiver na fase de usufruto e tiver só ali reaplicando os rendimentos, é um excelente negócio. Mas cabe a você analisar se vale a pena ou se não vale a pena investir em fundos imobiliários atualmente. Bom, vou chegando ao final desse vídeo, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado, trazido um pouco de conhecimento para você a respeito dos fundos imobiliários e da renda fixa. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixe seu like, deixe sua curtida, deixe seu comentário ou encaminhe para alguém que é investidor de fundo imobiliário ou de renda fixa. Aquele apaixonado pelos rendimentos mensais ou aquele que não gosta de fato dos fundos imobiliários. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!